Boa tarde, crianças! Hoje, sexta-feira, na nossa aula de xadrez, nós vamos aprender o último movimento das peças que nós estamos trabalhando. Nós já vimos todas as peças do tabuleiro, vamos relembrar aqui que nós temos o rei, a rainha, as torres, os bispos, os cavalos e os peões. Nós vimos a posição que elas ficam e começamos a trabalhar com os movimentos. Então, vamos relembrar antes de ver o movimento do peão. Nós vimos que o movimento do rei é uma casa de cada vez em qualquer sentido. Então, o meu rei pode se movimentar nas linhas, nas colunas e nas diagonais. Então, ele pode ir aqui, ó, nas fileiras ou linhas, nas colunas e nas diagonais. Uma casa de cada vez. Já a rainha também se movimenta em qualquer sentido, quantas casas ela quiser. Então, ela pode andar em colunas, em fileiras ou em diagonais. Sempre uma, duas, três, quantas casas ela quiser. Claro, se não tiver nenhuma peça obstruindo o caminho dela. Depois vimos o peão, aliás, desculpem, o bispo. O bispo, ele se movimenta sempre nas diagonais, se movimenta e captura. Ou seja, ele vai andar e capturar outras peças sempre nas diagonais, quantas casas ele quiser. Se ele quiser andar uma casa, pode. Se quiser duas, pode. 3, 5. Quantas casas quiser na diagonal, desde que não haja nenhuma peça também no caminho dele. Vimos depois o movimento do cavalo. O cavalo é aquela peça que faz o movimento no formato de letra L, que ele sempre anda duas casas para frente e depois vira para a direita ou à esquerda. Então, ele sempre vai andar duas casas para frente e virar para a esquerda ou para a direita. E detalhe que ele pode saltar sobre outras peças. Então, não tem problema se tiver uma peça aqui na frente dele, porque ele pode saltar. A torre, ela se movimenta nas fileiras ou colunas. Então, aqui ela pode andar em linha reta ou na coluna aqui, a fileira e coluna. Quantas casas também ela quiser, se tiver relação com onde ela está, né? Então, ela vai, se tiver aqui, ela pode andar para cá e para cá. E não, se não tiver ninguém na frente dela também. Então, ela vai andar sempre em colunas ou fileiras. E agora nós vamos ver o movimento do peão. O peão, ele movimenta-se uma casa de cada vez. Então, ele também vai andar uma casinha só de cada vez. Exceto, ou seja, menos quando ele for se movimentar pela primeira vez. Se ele for fazer o primeiro movimento dele, ele pode andar duas casas, mas é só dessa vez. E ele sempre anda para frente, ele não pode ir para os lados nem para a diagonal. Então, se o meu peão está aqui, por exemplo, e ele vai fazer o primeiro movimento dele, ele pode vir uma ou duas casas, se ele quiser. Ah, esse aqui resolveu fazer o primeiro movimento, quis andar só uma, não tem problema. Então, o primeiro movimento dele, ele pode andar uma ou duas casas para frente. Aí, o meu peão parou aqui, que ele fez os dois movimentos, ó, parou aqui. A partir dessa segunda rodada que ele vai andar, aí ele só pode andar uma casa de cada vez. Se movimentou aqui, ó, esse aqui quis fazer andar só uma casa. Então, a próxima também ele só pode andar uma casa, certo? Então, o peão ele pode se movimentar duas vezes, duas casas, somente na primeira jogada, no primeiro movimento. Depois do primeiro movimento, ele só pode andar uma casa de cada vez. E uma observação: a captura de outra peça é feita sempre na diagonal. Então, se o peão está aqui, e vamos imaginar que aqui eu tenho uma torre. Ó, a minha torre está aqui. Se eu tenho essa torre aqui, e o meu peão está aqui, ele pode capturar esta torre no movimento em diagonal.
Se a torre estivesse na frente dele, ele não poderia capturar, porque ele só captura na diagonal. Então, o peão ele vai se movimentar uma casa de cada vez, menos na primeira jogada, que na primeira jogada ele pode andar 2 casas, se ele quiser, não é obrigatório. E ele vai capturar sempre na diagonal, certo? Então, peão aqui, ó, anda, depois do primeiro movimento, ele só pode andar uma casa de cada vez e vai capturar na diagonal. No primeiro movimento, se ele quiser, ele pode andar 2 casas de cada vez, ok? Então, este é o movimento do peão. Daqui uns dias, nós vamos começar a treinar bem esses movimentos, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o movimento do peão, que se movimenta uma casa de cada vez e captura na diagonal, sempre andando para frente. Beijos e até a próxima aula de xadrez.